Semanas às terças-feiras nós temos esta rubrica que é o Clube Executivo. Tem um grande objetivo, que é ajudar as pessoas, primeiro que tudo, que são homens e mulheres de negócios ou aqueles que querem vir a ser. E a rubrica tem duas partes, a parte técnica e depois a parte espiritual. Mas também serve para ajudar pessoas e até jovens que querem aprender mais sobre gestão, sobre como fazer equipes de trabalho, etc. Tudo tem a ver com gestão. Porque toda aquela pessoa que souber destas matérias, mesmo no emprego, ele vai ser promovido, porque ele vai ter capacidades superiores ao normal. Então, o que é que eu quero agora dizer? Que nós temos um site, que é este aqui, e o Bruno vai explicar, neste site que é do Basta Querer, que é www.bastacrer tudo junto, quando você entra, tem esta cara, e ele vai mostrar, espera aí, em primeiro lugar, sim, vem cá para baixo, e ele está a arranjar isto de uma forma mais lógica, porque isto foi acrescentando, pronto. Para já está aqui na ferramentas de evangelização, e ele vai explicar onde é que se encontra muito material técnico, muito mesmo. No site que o apóstolo está a dizer, carregamos aqui em Homens de Negócios, exatamente aqui, nesta parte, e neste site nós temos artigos. Este é o site Curiacos Negócios. Se você vier aqui aos artigos, nós neste momento temos 4, 8... 12, 16, 17 artigos. E neste momento estes artigos já foram colocados mais de 150 vídeos para o ajudar a crescer nessas mesmas áreas. Nestes artigos nós, por exemplo, temos tomar decisões, todos os artigos são acompanhados com vídeos, ou seja, e com texto, portanto sempre vai o ajudar a tirar um pequeno resumo de cada artigo. Portanto, você tem matérias como mapa orçamental, como fazer projetos, liderança transformacional, competências de liderança, liderança emocional. Portanto, você, se for pesquisar, você tem mais de 150 vídeos. São lições dadas por alguém que o ensina, e também tem a parte escrita, portanto você pode aprender várias matérias. Além disso, você também tem, por exemplo, aqui em materiais, temos, por exemplo, o documento mapa orçamental que é explicado no artigo, mas também tem o formulário de fazer novos projetos. Aqui nesta parte você tem, vai ter um ficheiro que tem a parte do cash flow, o cronograma, o formulário, o organograma, portanto você pode, a partir daqui, começar a aprender a fazer os seus projetos. Tem também ao seu dispor os livros do nosso apóstolo, que ajudam também a complementar esses mesmos artigos, e penso que é tudo, apóstolo. Aqui a minha tablet. O que eu quero, mais uma vez, exortar é todo o empresário ou todo aquele que quer saber mais coisas, a estudar. Porque há tanta matéria que já está feita, muitos destes materiais foram gravados por professores universitários. Nós temos professores universitários que são pastores e são bispos, que se converteram e hoje foram chamados por Deus a tempo integral, e, portanto, eles até temos isso, está a ver? Também temos empresários que ensinam. E quanto mais você estudar, mais você fica capacitado para vencer, e isso é muito importante. Agora, hoje, eu quero falar sobre como pedir e receber direção de Deus. Porque isto, portanto, já vai mais para o lado espiritual. Muita gente que é crente, de facto, quer saber
qual é a vontade de Deus e quer ser guiado por Deus. E desde coisas que são, enfim, um bocado engraçadas, as caixinhas das promessas, a pessoa tem uma caixinha com cartõezinhos e diz, Deus fala-me, e põe-se a mão ao calhas e sai de lá um versículo bíblico. Quer dizer, Deus não, Deus não funciona assim. Então, como é que Deus fala? Deus fala de muitas maneiras. Eu tenho um livro, a ver se aqui o Rogério assim me dá o livro, que é Como Receber Instruções de Deus, se eu não estou em erro. Esse livro é muito importante porque você vai aprender exatamente o que eu estou aqui a dizer. E precisa ler muitas vezes isso, porque é uma matéria que é pouco ensinada. Nós ensinamos mais isso na escola bíblica, mas um empresário precisa muito disso, está a ver? Eu lembro-me, este livro está aqui assim. Este livro existe no formato de papel e tem muitas páginas, muitas, são 200 páginas, pronto. E, como sempre, é letra muito fácil, com versículos a vermelhos, etc. Portanto, para ser fácil de ler. E um testemunho que eu quero dar é o seguinte. Quando eu estava na escola bíblica, um dos professores, um homem de Deus fantástico, que já morreu, porque já tinha muita idade, e então ele contou que na igreja dele havia um jovem que era convertido e que, mesmo muito jovem, ele ficou milionário. Ora, milionário hoje, comparado com aqueles tempos, seria um bilionário, estilo o Gates ou assim. E o pastor um dia chamou e disse, explica lá ao rapaz, como é que tu, tão jovem, consegues ter esse sucesso? Quer dizer, não é normal, não é? E ele então explicou, o que eu faço é o seguinte, eu vi o pastor ensinar como ouvir a voz de Deus e eu tomei notas e fiquei com as cassetes. Antigamente gravavam-se as mensagens em cassete, hoje é em CDs, hoje até já é digital. E ouvi e tomei nota e fiz o que estava lá. E então o pastor perguntou-me, mas o que é que tu fazia? O que é que tu fazes? Sim, o que é que tu fazes? Disse, então, eu quando me vem dar ideias ou vou buscar uma ideia para um negócio, eu não faço nada sem primeiro consultar a Deus. O que é isso, consultar a Deus? Eu ponho isso diante de Deus e depois espero em Deus. Esperar em Deus é o quê? É não fazer nenhuma decisão durante o tempo que for necessário, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, até que Deus coloque no seu coração, no nosso coração, a vontade dele. Há uma tendência em muitas igrejas evangélicas de os irmãos chegar ao pastor e diz assim, diga-me lá qual é a vontade de Deus. Outros até chegam a dizer, profetiza para mim, como se profetizar é carregar no botão, mas isso é outro estudo. E então, esperar em Deus é entender que Deus fala de muitas maneiras, principalmente em primeiro lugar, através da palavra. E depois é através do Espírito Santo em pessoa. Quando nós estamos numa reunião, ou seja onde for, e ele aparece, a gente sente uma presença maravilhosa. Muitas vezes até ficamos a chorar porque é como um abraço que nos dão e sentimos uma alegria, um gozo, etc. É a unção de Deus também. Mas o Espírito Santo de Deus também mora, um bocadinho dele, dentro de cada um de nós. E é aí que Deus quer falar connosco. Como nós nos desabituamos a andar no mundo do Espírito, porque quando Adão e Eva quebraram, portanto, desobedeceram a Deus, esse elo de ligação foi cortado. Quando entregamos a vida a Jesus, ficamos conectados de novo, mas as pessoas já estão tão habituadas a viver pela cabeça, pela lógica, pelos sentimentos, que é preciso ganhar prática, aprender como é que Deus fala, se é o diabo, se é Deus, se é a minha cabeça, se é o meu corpo, e é isso que eu ensino aqui. E é muito importante. Então o rapaz estava a dizer ao pastor, não é? Que era isso que ele fazia. Ele ficava à espera e ele sabia, porque o pastor tinha ensinado, que uma das maneiras mais básicas do Espírito de Deus falar a nós é aqui no coração. Por isso muitos crentes até dizem a paz do Senhor. É um termo bíblico que significa que se eu, quando estou a orar ou a pensar nesse negócio,
sentir um veludo que vai crescendo dia após dia e fica uma alegria interna, então é um sinal verde que Deus diz que posso seguir em frente. Se, ao contrário, eu sentir, cada vez que falo ou penso ou estudo acerca desse projeto que eu estou a pensar fazer desta maneira, sinto uma inquietação, parece que as coisas estão esquisitas, etc. Há pessoas até chegam a pensar que estão doentes, veja só. Então é um sinal vermelho de que o Espírito de Deus está dizendo não entres por aí que não vai dar certo. Então ele dizia que eu fazia isso. Muitas vezes, ele contava, esse jovem, contava que às vezes apareciam-lhe negócios que ele dizia logo, isto é mesmo de Deus, isto é uma bênção, eu vou ganhar muito dinheiro, e ele contribuiu muito para a igreja, ele era um dizimista, era uma pessoa muito fiel no seu negócio, e era o que ele queria fazer, ele queria ser um servo de Deus, não é? Para contribuir com muito dinheiro para que a obra de Deus fosse, e assim foi. Este grande homem de Deus espalhou a palavra de Deus por muitos países. Bem, mas então ele dizia que às vezes tinha a cabeça de dizer-lhe, isto nem é preciso orar porque isto está-se mesmo a ver. Mas ele dizia, não, eu vou esperar em Deus, ponho isto diante de Deus, fico à espera, todos os dias oro um bocadinho, louvo a Deus, oro em línguas, a ver o que é que Deus fala. E muitas vezes Deus dizia que não era para eu entrar. Não fazia lógica, mas eu não ia. Até mais tarde, às vezes, eu ficava a saber que isso era um golpe, que era um esquema, que eu ia mesmo perder dinheiro, então fui avisado por Deus. Muitas passagens bíblicas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, falam de coisas assim. E agora não vou dar a escola bíblica, não é? Mas falam coisas assim. Por outras vezes, ele pensava, vieram-me falar deste negócio, mas aquilo não vai dar nada. Mas pronto, vamos pôr isto diante de Deus. Então Deus começava a colocar no coração uma forte alegria e um sinal, como eu disse, verde. E ele ia em frente e assim ele ganhou muito dinheiro em pouco tempo. Porque ele aprendeu a pôr as suas ideias, os seus projetos, os seus alvos diante de Deus e esperar em Deus. E, portanto, é assim que a gente faz. Enquanto o time pode vir aqui tocar um hino, eu quero exortar, sinceramente, todos vocês a estudar. Estudar isto não quer dizer que você vai ler. Não, isto é estudar. Porque aqui eu vou ensinar as várias maneiras como Deus aparece. Como é que o diabo também aparece? É básico, não é? Muitos crentes, e até bons pastores, bons homens de Deus, quando o diabo aparece, eles pensam que é Deus. E às vezes é o contrário. É engraçado, não é? Porque não foram ensinados e treinados, mas está bem tudo na Bíblia, vem tudo na Bíblia. Como é que Deus aparece? Como é que o diabo aparece? As formas do Espírito Santo falar. Deus também fala por sonhos e por visões, mas é preciso ter muito cuidado com isso, porque há sonhos que é porque a pessoa comeu muito feijão. E tudo isso. Portanto, faça isso. Aprenda a buscar a Deus e esperar em Deus. Durante esse tempo de esperar em Deus, o que é que se faz? Tem-se comunhão com Deus. É o que nós, na nossa igreja, chamamos fazer o PDC. Há um livro chamado PDC, também tenho aí o livro PDC, ajuda-me aí, e o outro que ensina comunhão com Deus. Portanto, o livro Comunhão com Deus explica o que é ter comunhão com Deus, que eu, por acaso, comecei por chamar-lhe o PDC, Preparação Diária do Cristão, porque é a semelhança de um atleta que vai fazer exercício todos os dias, porque não é no dia da maratona, que nas vésperas que ele vai ganhar músculo. E quando nós temos comunhão com Deus diária, nós ganhamos uma sensibilidade crescente do mundo do Espírito. A ver? E começamos já um pouco mais para a frente, fazendo isto regularmente, começamos a ouvir Deus falar. Aqui. Há sempre aquele indivíduo que acha o acho dele, por isso é que a gente canta a música, guarda o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Uma pessoa é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. E Deus é espírito. E tem que, enfim,
descer ao mais básico dos nossos níveis, que é falar por palavras escritas e coisas assim, através de pregadores, porque se ele fosse a falar, a aparecer, ele tem tanta energia, não é? Que a pessoa morria. Ninguém consegue ver Deus. Mas o Deus é Espírito e fala mesmo, está a ver? E, portanto, quando nós temos comunhão com Deus, aquilo que nós chamamos o PDC, está aqui, Preparação Diária do Cristão, e o outro que é comunhão com Deus, é este aqui. Este explica o mundo do Espírito, o que acontece quando entregamos a vida a Jesus, etc. E aqui é como é que se pode fazer o PDC. Dividir o tempo de comunhão com Deus em duas partes. Primeiro nós meditamos, mastigamos a palavra de Deus, lemos devagarinho, repetidamente a palavra de Deus e devemos falá-la como se fosse para nós. Em vez de dizer, a Bíblia diz, e tu serás curado ou serás abençoado. E então eu digo, eu serei abençoado, serei curado, porque eu estou a fazer a palavra de Deus, etc. E à medida que nós estamos a fazer isso, estamos a comer a palavra de Deus e fica a energia, a unção de Deus e a sensibilidade ao mundo do Espírito. Portanto, se alguém precisa de ter Deus como seu sócio, é todo empresário, porque aí você vai ter negócios sobrenaturais e vai ser aquilo que você quer mesmo ser um abençoador. Um abençoador. E para fazer de passagem para o próximo item, vamos ouvir um hino que diz: Vivendo em fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo.